Olá pessoas, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Dicionário de Plugin e hoje nós vamos trazer para vocês esse plugin aqui que é um compressor multibanda da Waves, o C4, e nós vamos trazer algumas das funcionalidades dele. Então não se esquece de dar aquele like, se inscrever no canal e, se possível, compartilhe o conhecimento com o coleguinha, tá certo? Então, sem mais delongas, roda a vinheta e bora pro vídeo. Vamos lá, indo direto ao ponto como sempre, aqui nós temos duas funções, o solo e o bypass, ou seja, para você escutar só essa banda separada, ou você anular ela para ver como o resto está soando, certo? Aqui o ganho, ele é aquela mesma função que eu já expliquei, que é o makeup, é para você dar as compensações necessárias. Então, por exemplo, normalmente nesse compressor aqui, esse compressor é muito usado para masterização, que você vai dar aquela pequena reguladinha na banda, né? Ah, você quer que a música tenha mais médio, ou quer que tenha um pouquinho mais de grave. Normalmente vai ser dentro dessa função aqui que você vai fazer isto. Mas lembrando, nada disso pode ser muito exagerado. Lembrando que a masterização, ela serve apenas para um polimento e não para consertar problemas que aparecem lá na mixagem, que aparece lá no arranjo. O Ranger aqui, ó, o Ranger, sei lá como fala, ele vai mexer nesta parte aqui, ó, que é a parte que ele vai atuar. Segundo o manual, e aqui abro aspas, define a mudança máxima do ganho para uma banda. Se definido a um valor negativo, a banda é um compressor. Valores positivos faz com que a banda seja um expansor para cima ou para baixo. Se o Ranger for definido como zero, a banda não tem ação dinâmica, ou seja, não funciona. Então, portanto, vai ser usado como um equalizador. O intervalo define a proporção e a alteração máxima de ganho. Então, é basicamente para isso que serve. O ataque, como todo e qualquer compressor, ele vai definir o nível de ação, ou seja, o tempo que vai levar para agir esse compressor. Lembrando que aqui, cada banda é como se fosse um compressor separado, certo? Por isso, multibanda. E o release, como todo compressor que a gente já apresentou aqui, até agora, ele vai definir o tempo de descanso, quanto tempo vai levar para decair e se recuperar para o novo ataque. Então aqui são todas essas funções, então são como se tivesse aqui 1, 2, 3, 4 compressores. Aqui nós temos o threshold, que é o mesmo esquema, ele vai delimitar em qual decibel esse compressor, essa banda vai começar a agir, correto? Então beleza, aqui ó, esse threshold aqui ó, daí você fala, mas mais um? Então esse aqui ele serve para mexer todos ao mesmo tempo aqui, da mesma forma o ganho, ó, ele vai mexer todos ao mesmo tempo, e o Ranger e ataque, então todos esses daqui vão fazer esse mesmo efeito de trabalhar aqui as 4 funções ao mesmo tempo. Beleza? Então aqui, ó, agora vamos aqui para isso aqui, ó, o Release Arc, e nós temos uma outra função aqui, que é a manual. Então, abre aspas aqui para o manual do plugin. O ARC, a tecnologia de controle de liberação Automatic Waves, originalmente desenvolvida para um compressor, eu não vou saber falar, Enhancer, é ideal para o C4 processador periférico de multibanda. A tecnologia ARC foi criada para otimizar o tempo de liberação a fim de alcançar um comportamento mais transparente. Para a maioria das pessoas, isso significa que você pode maximizar o nível de RMS com o mínimo de distorção. Se o controle de liberação estiver definido para modo ARC, o tempo de liberação de cada banda é calculado com a amostra mínima de distorção. O valor do tempo de liberação que você definir em cada banda torna-se o valor de referência em que o tempo real de liberação é calculado pelo ARC a qualquer instante. Já no modo manual, o tempo de liberação em cada banda é um valor fixo, embora o som ainda seja afetado pelo controle global, certo? Então vamos lá. Aqui, ó, nesse eu não vou saber falar, mas a tradução ela é comportamento. O que acontece? Ele também é desenvolvido para aquele compressor que eu não soube falar o nome, e ele pode ser selecionado de duas formas.
o óptico e o elétrico. Vamos lá, segundo o manual, o óptico faz o quê? É uma modelagem clássica de compressores ópticos acoplados, que usam resistores sensíveis à luz para controlar a quantidade de compressor no circuito detector. Eles têm um comportamento de liberação característico de colocar freios conforme a redução do ganho zero se aproxima. Em outras palavras, quanto mais perto o medidor chega do zero, mais lento ele se move. Isso ocorre quando a redução do ganho é de 3 dB ou menos. Acima de 3 dB de redução de ganho, o modo óptico, na verdade, tem tempos de lançamentos mais rápidos. Em resumo, o modo opto tem tempos de liberação rápido em alta redução de ganho e tempos de liberação conforme se aproxima do zero. Isso pode ser muito benéfico para compressões mais profundas. Já no eletro, é um comportamento inventado pela Waves, pois ele é o inverso do modo óptico. Quando o medidor ele volta a zero, mais rápido ele vai se mover. Isso ocorre quando a redução do ganho é de 3 dB ou menos. Acima de 3 dB, a redução de ganho, o modo elétrico tem, na verdade, tempos de liberação mais lentos, muito parecidos com um mini nivelador. Ele otimiza a distorção e otimiza o nível. Em resumo, o modo elétrico tem tempos de liberação lento com alta redução de ganho e liberações progressivamente mais rápidas conforme se aproxima do zero. Isso tem benefícios muito bons para compressões moderadas e aplicações onde o nível do RMS e a densidade máxima são desejadas, certo? E o NI aqui, esse controlezinho aqui, ó, ele afeta as características do NI das 4 entradas, variando mais suaves e mais fortes. Certo? Então, praticamente, esse NI aqui é um NI geral, você não vai conseguir controlar cada um. Aqui, ó, nesse ponto aqui, você vai mexer em qual lugar você vai estar as bandas, né? Aqui, ó, nos médios, né? A outra banda aqui de cima. E aqui nas altas. E aqui você tem a abertura, né? Ali das ondas, né? O quanto ele vai afetar ou não, certo? Aqui, ó, existe um número que você pode usar. Quando é 5 bandas, você pode usar em 80 Hz, 250 Hz, 2000 Hz, 7000 Hz e 16000 Hz. Aqui é números de livro, entende? Então, para masterização, esses números são muito bons. Aqui, ó, por exemplo, se você quer usar esse com sua música tem muito sub e ele só tem 4 bandas, o ideal é que você coloque em 80, você coloque aqui em 250, certo? E aqui, ó, você coloque ele em 7000. Ou melhor, coloque em 2000, eu acho que você vai ter uma boa distribuição entre sub, o grave, o médio e aqui estão os agudos, certo? Então isso aqui vai ajudar bastante na hora de você controlar a sua masterização. Então, eu acredito que era isso que esse plugin podia te oferecer. Agradeço a você que chegou até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.